Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tempo da Quaresma, segundo domingo da Quaresma, domingo da Transfiguração. Nós já estamos acostumados que nesses 2 primeiros domingos da Quaresma, mudando o evangelista, esse ano é Mateus, nós contemplamos sempre os 40 dias da tentação no deserto e a Transfiguração, lembrando para nós que aquele que nós vamos contemplar na cruz, crucificado e que vai ser morto e sepultado, nós o vemos e sabemos que ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado. E por isso mesmo a transfiguração nos prepara para que nós nunca percamos de vista essa certeza de que aquele que foi crucificado é o Deus conosco, é realmente o Verbo que se fez carne. Isso que a transfiguração vem colocar para nós, nos mostrar nesse contexto quaresmal. Porque embora nós tenhamos vários momentos que nós lemos o texto da transfiguração, não só no dia 6 de agosto, quando é a festa da transfiguração, mas bem durante a semana, lendo os evangelistas, também temos essa oportunidade, mas no contexto quaresmal, é um dizer realmente para a humanidade. Aquele que foi crucificado é também o Senhor glorioso, que nós contemplamos no Monte Tabor. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, nós rezamos nesse final de semana na intenção do Papa Francisco. Nessa segunda-feira, dia 13, ele completa 4 anos da sua eleição para o pontificado. 4 anos se passaram quando ele assomou justamente a janela, a porta da praça da Basílica de São Pedro, e diante da Praça de São Pedro, proclamou sua primeira palavra a Roma e ao mundo, pedindo para que rezasse por ele. O Papa que veio da Argentina, como ele falava, quase no fim do mundo, para servir a igreja presente no mundo inteiro, e durante esses 4 anos tem se gastado para servir a Deus, aos irmãos e a toda a igreja. E nós tivemos a oportunidade de sermos o primeiro país que ele visitou após sua eleição, já que foi em 2013, em fevereiro, e depois ele teve a oportunidade de vir ao Brasil para a Jornada Mundial da Juventude, e aqui justamente uma semana toda de presença junto aos jovens. Ele que acaba de convocar e emitir também um documento e uma carta à juventude para 2018, um sínodo sobre o jovem e a questão vocacional, é para todos nós uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, de pedirmos a Deus, na intenção do Santo Padre, que amanhã completa 4 anos da sua eleição. Que Deus o conserve, que Deus lhe dê muita vida, muita paz e muita iluminação para continuar servindo com alegria e generosidade a Igreja, como o tem feito a cada momento, a cada instante, e ao mesmo tempo sintonizado com todas as preocupações da humanidade. Um grande líder da humanidade que tantos os homens de hoje precisam, e ao mesmo tempo a Igreja Católica, além deles também servindo como sinal de unidade na sede de Pedro, também está sendo para todos nós essa oportunidade de levar a Igreja adiante na sua reflexão, na sua presença na sociedade, passando justamente a ser propositiva, chamando os povos, a todos, a vida de conversão, a vida de santidade, e também a vida de simplicidade. Que Deus dê longa vida ao Papa Francisco, que completa 4 anos da sua eleição nessa segunda-feira, dia 13. E depois, no dia 19, fará 4 anos da sua celebração solene, seu início de pontificado. E nesse domingo, segundo domingo da Quaresma, caríssimos irmãos e irmãs, o episódio da Transfiguração, bastante conhecido por todos nós, lá lembra que Jesus tomou testemunhas, Pedro, Tiago e João, e levou para um lugar à parte, uma alta montanha, e ali se transfigurou diante deles. Seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Parece justamente, meus irmãos e irmãs, o Cristo glorioso, ressuscitado.
e, ao mesmo tempo, que nele se cumprem as profecias e as promessas do Antigo Testamento. Moisés e Elias, justamente, conversando com Jesus, mostra que a lei, a Torá e os profetas, que no fundo é toda a escritura do Antigo Testamento, se cumprem em Jesus Cristo. Ele é aquele que veio para colocar em prática todas as promessas, né? E é muito bom estar ali. É muito bom estar com Jesus, muito bom estar com Cristo. Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, eu vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Meus irmãos e irmãs, Cristo transfigurado, o Cristo ressuscitado, aquele mesmo que nós vamos contemplar daqui a alguns dias, crucificado. Mas quando nós o encontramos vivo, presente entre nós, nós temos a mesma sensação, a mesma experiência de Pedro. É bom estarmos aqui. A humanidade tem perdido um pouco essa consciência que é bom estar com Jesus Cristo. É tanta propaganda contrária ao Evangelho, aos valores cristãos e ao próprio Jesus, que as pessoas menos avisadas e com a fé mais frágil têm sido abaladas nesse sentido. Mas nós somos chamados a ser testemunhas, que é bom estar com o Senhor, é bom estar com Jesus, e nele nós encontramos a nossa vida, estar com Ele no alto do monte, que depois nos faz descer também para a planície, para continuarmos a nossa vida e nosso testemunho. Porém, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus desse domingo continua, e é uma palavra que nos fala também da grande revelação. Quando ainda estava falando Pedro, uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. O Senhor transfigurado, é bom estar aqui, e este é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne, e ao mesmo tempo deve ser escutado, escutai-o. É um pouco isso que queremos fazer nessa quaresma, encontrarmos com Jesus Cristo, presente no meio de nós, vemos que é bom estar com Ele e escutá-lo, sentar a seus pés para escutá-lo. Por isso, mais tempo para a Léxio Divina, para a leitura da Palavra de Deus, além da liturgia que nós somos chamados a participar, evidentemente, que nesse tempo da quaresma é mais simplificada, mas é densa de significado, e ao mesmo tempo uma palavra que vai nos questionando e nos dando realmente um coração contrito, um coração arrependido, que nos faça desembocar numa boa e santa confissão, reconciliação, e sermos cada vez mais lavados de nossos pecados para vermos uma nova vida, que realmente esse tempo da quaresma, esse grande retiro quaresmal que nós estamos participando nesses 40 dias e que é oferecido de tal maneira pelas paróquias, é a oportunidade da celebração penitencial, a confissão, né, com mais padres indo de paróquia em paróquia, para que não falte ao nosso povo essa oportunidade. Lembrando que, pela própria iniciativa do Papa Francisco, às vésperas, ou ainda na sexta-feira, antes do 4º domingo da quaresma, nós teremos as 24 horas para o Senhor, onde teremos toda uma vigília de orações e de confissões, para ainda mais incrementar, não só dentro das nossas igrejas, mas também fora, nas praças, nas ruas também, a celebração penitencial e esse anúncio da conversão quaresmal. Portanto, é bom estarmos com Cristo, é bom estarmos com Ele, e Ele é o Filho de Deus, que nós somos chamados a escutar e testemunhar que vale a pena escutá-lo. E, finalmente, meus irmãos e irmãs, vindo tudo isso, os discípulos ficaram assustados, mas Jesus tocou neles e disse: Vamos, levantai-vos, não tenham medo, vamos continuar a caminhada. Né? E aí, né, dizendo, vocês vão contar isso, vão falar sobre isso depois da ressurreição. Essa é uma experiência a ser proclamada após a ressurreição, que irão passar primeiro pela cruz, pelo Calvário, irão depois encontrar-se com o Cristo ressuscitado e aí tornar-se-ão testemunhas da ressurreição.
Portanto, meus irmãos e irmãs, a palavra desse segundo domingo da Quaresma é essa oportunidade de nós experimentarmos. O Senhor também quer que nós o acolhamos e, consequentemente, quanto mais nós vivamos com Ele, mais experimentemos também essa transfiguração, essa mudança de vida em nossas próprias vidas também. E a palavra de Deus desse segundo domingo também da Quaresma vai nos lembrar justamente que estar com o Senhor também é viver essa vida de segui-lo. O livro do Gênesis, a leitura primeira, fala do chamado de Deus a Abrão. Sai da tua terra, da tua família, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. Eu farei de ti um grande povo e te abençoarei. Engrandecerei o teu nome, de modo que se torne uma bênção para todos. E Abraão partiu, como o Senhor lhe havia dito. Ou seja, meus irmãos e irmãs, nós somos chamados a seguir a Jesus Cristo, a caminhar com Ele e ter a mesma atitude de Abraão, de acreditar no Senhor que nos chamou para estar com Ele e partir com Ele e anunciá-lo, testemunhá-lo. Abraão, na sua caminhada, nosso pai na fé, lembra isso para a nossa disponibilidade de ouvir a voz do Senhor e partir e caminhar. Também os discípulos ouviram a voz do Senhor, seja quando foram chamados, seja agora no alto do monte, quando justamente ouviram a voz do Pai, este é meu filho, escutai-o. Ou seja, cada vez que nós também, meus irmãos e irmãs, ouvimos o Senhor, nós somos chamados, somos convidados também a estar com o Senhor, a partir com Ele, a segui-lo em nosso dia a dia e não ter medo de ser sua testemunha, de testemunhar em quem nós acreditamos e em quem nós colocamos toda a nossa esperança e toda a nossa confiança em Jesus Cristo, nosso Senhor. E ainda mais, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura desse domingo segundo da Quaresma, na carta de São Paulo a Timóteo, fala que essa graça foi revelada agora pela manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não só destruiu a morte, como também fez brilhar a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Ele fala sobre o seu sofrimento, Paulo, ao mesmo tempo Deus que nos salvou e nos deu uma vocação santa, e ao mesmo tempo tudo isso foi nos revelado por Jesus Cristo. Paulo repete algumas vezes sobre isso, aquilo que estava escondido, agora foi revelado. E aqui fala assim, e essa graça foi revelada, alguém que destruiu a morte, como fez brilhar a vida e a imortalidade. No Cristo transfigurado, nós também sabemos que o Senhor faz brilhar a vida e a imortalidade. Ele está vivo, ressuscitado. Assim também nós que cremos nele, também somos chamados a viver para sempre. Viver também ressuscitado com ele. Agora, pela conversão, pela mudança de vida, pela caminhada como cristão. E um dia, na visão beatífica, também viver a vida iluminado e na imortalidade. Essa é a nossa caminhada, meus irmãos e irmãs, nesse segundo domingo da Quaresma que vivemos, lembrando da necessidade também de vermos que tudo isso encontrarmos com Jesus Cristo, devemos levar uma nova vida de compromisso com o outro, como o Papa vai lembrar na questão da parábola do Lázaro e o rico, que é a sua mensagem para a Quaresma desse ano, lembrando que muitas vezes o pecado nos segue, nos faz ver ou não nos faz ver o outro, e consequentemente, ver essa nova vida supõe também uma vida de perdão ao outro, de fazer o bem ao outro, e de preocupar-se com o outro também na questão social, como é o caso da campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade nos mostra que as consequências da conversão devem estar atingindo a todos. E neste ano, dentro daquilo que é o tema fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida. E o lema, cultivar e guardar a criação. É algo, meus irmãos e irmãs, que lembra as consequências de uma vida de conversão. Converter-se significa comprometer-se com uma vida divina, com a vida de Deus.
e, consequentemente, viver uma vida concretamente, né, onde a paz reina no seu coração e também é capaz de conviver com o outro e na sociedade, se preocupar com o outro de hoje e também de amanhã, como é o caso dos biomas que são contemplados na diversidade, né, do nosso país, mas cada um dentro da sua realidade própria, viver a vida de conversão, né, tanto de relacionamento com o outro, com os irmãos, com a natureza e com Deus. Continuemos com alegria, vivemos uma santa quaresma e que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.